Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, você que nos acompanha e se prepara provavelmente para o exame de ordem. Muito prazer, meu nome é Tiago Gomes e hoje nós vamos estudar, hoje nós vamos discutir algumas questões de ética profissional, uma disciplina indispensável para aqueles que pretendem obter êxito na primeira fase. Você sabe, o número de questões é considerável, então, portanto, aquele que deseja passar com tranquilidade precisa ir para o exame da OAB, querendo gabaritar a ética profissional. E uma estratégia muito interessante é estudar a ética profissional também, digo, não exclusivamente, mas também através da resolução, ou através de resoluções de questões. Por que eu digo isso? Quando você estuda resolvendo questões, você vai conhecendo um pouco como aquele assunto ele é cobrado, como ele já foi exigido em provas anteriores, você tem como condições de identificar talvez temas que talvez eles não serão cobrados no próximo exame. Então, estude por questões. E é exatamente essa estratégia que nós vamos adotar neste dia. Eu vou fazer alguns breves comentários sobre os temas e logo em seguida nós vamos efetivamente caminhar para as questões. Vamos lá então, meus caros. Dentro do assunto, dentro da disciplina ética profissional, nós vamos destacar um tema específico. Que tema é esse? OAB e a sua estrutura. Nós sabemos que a OAB ela é uma instituição que tem por inúmeras atribuições dentro do nosso país, mas aqui a principal, aquela que é fundamental para o candidato que vai prestar o exame, é o fato da OAB representar os interesses da advocacia no país. A OAB ela está estruturada em eu poderia classificar essa estrutura da OAB em 4 grandes subdivisões. A primeira delas seria o Conselho Federal. Esse Conselho Federal ele representa a OAB no âmbito nacional. Diga-se de passagem, o presidente do Conselho Nacional tem inclusive a possibilidade de representar os interesses dos advogados no plano internacional. Cabe ao Conselho Federal fixar, na verdade, expedir provimentos para suprir lacunas eventualmente existentes no Estatuto, entre outras inúmeras atribuições. Depois, uma outra divisão dentro desta instituição chamada OAB, nós podemos definir que são os conselhos seccionais. O conselho seccional seria uma divisão, uma estruturação de nível estadual. Então, cada estado ele possui o seu conselho seccional e este conselho seccional ele também possui algumas atribuições. A primeira delas é definir o valor das anuidades que serão cobradas aos advogados. Cabe também ao Conselho Seccional definir o traje dos advogados. E uma outra atribuição que é fundamental, que às vezes pode passar desapercebida pelo candidato, é que cabe ao Conselho Seccional a realização do exame de ordem. E por que eu digo isso? Talvez você, diante de uma questão como essa, fosse responder com base no seu conhecimento empírico. Você olha, leu o edital e viu que o exame era nacional. Então, poderia deduzir, e uma dedução incorreta, de que a responsabilidade de organização do exame nacional, do exame de OAB, fosse do Conselho Federal. Errado. Tome cuidado. A quem cabe a organização é o Conselho Seccional. O que ocorre hoje é que os conselhos seccionais eles se articularam para que todos aplicassem uma única prova, mas no passado não era assim. E essa atribuição de realizar e organizar o exame da ordem ainda pertence ao conselho seccional. E por fim, eu poderia apontar a vocês
a figura da Caixa de Assistência dos Advogados e também as subseções. O que são as caixas de assistência? As caixas de assistência são como se fossem os braços assistenciais, os braços de assistência da OAB. Então, aquela divisão da OAB que vai procurar organizar previdência privada, desconto em instituições de ensino, remédios, que pode conceder certos benefícios aos advogados. Essa estrutura nós chamamos de Caixa de Assistência dos Advogados. Importante frisar que essa Caixa de Assistência dos Advogados, ela precisa, ou na verdade ela tem personalidade jurídica própria. E eu posso criar um conselho, na verdade uma caixa de assistências, por uma autorização ou por iniciativa do Conselho Seccional, desde que para tanto nós tenhamos mais de 1.500 advogados inscritos naquela subseção. Vamos então finalizar essa parte de estrutura falando sobre a subseção, a menor unidade organizacional da OAB. Então você lembre, eu começo a estruturação da OAB em um Conselho Federal, em um Plano Nacional, depois eu vou reduzir, ter uma proteção, ou na verdade uma representação no âmbito estadual, por intermédio dos Conselhos Seccionais. Cada Conselho Seccional também tem a possibilidade de ter uma caixa de assistências e, no menor plano possível, nós temos as subseções. Lembrando que as subseções, elas podem ter uma área de atuação, de abrangência, igual a um município, maior que um município, ou ainda, veja bem, vou repetir, menor que um município, igual a um município, ou ainda maior que um município. Cuidado, não caia nesta pegadinha. Tudo bem, meus caros? Então, Conselho Federal, Conselho Seccional, subseções e Caixa de Assistência. Ok? Então, diante desse cenário, nós temos condições de analisar algumas questões. Separei então aqui e vou ler para vocês. Você que está assistindo esse vídeo certamente vai acompanhar aqui na nossa tela o enunciado. Vamos lá então, meus caros. A questão de número 1, ela diz o seguinte: sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, seus fins e organização, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. A primeira opção, ela diz o seguinte: a OAB não mantém com os órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. A opção B: a OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária em relação aos seus bens, rendas e serviços. Opção C: o Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é órgão supremo da OAB. E opção D: as subseções são diretorias do Conselho Seccional, na forma da Lei 8.906 de 94. Meus queridos, uma questão simples, uma questão elementar. Ele aqui, nesta questão, quer saber qual seria a opção incorreta. E neste caso específico, nós vamos esgotando alternativa a alternativa. Então, a primeira opção, a opção de letra A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Isto é uma verdade. Esta afirmação está correta. Por entendimento do STF, a OAB é uma instituição sui generis. Então, ela não possui nenhum tipo de vinculação com os órgãos da administração, direta ou indireta. Tudo bem, meus caros? Então, a primeira alternativa A, ela está correta, a afirmação é correta. Depois, nós vamos para a opção B. A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.
Isso está correto? Sim, nós temos no corpo do texto do Estatuto da OAB a previsão de que a OAB ela possui uma imunidade total, diferente talvez daquilo que aconteça com as outras instituições imunes, em que a imunidade, via de regra, ela incide só sobre os impostos. Aqui, neste caso específico, a imunidade ela incide sobre todos os tributos que recaem ou que possam eventualmente recair sobre bens, rendas e serviços. Esta afirmação, então, portanto, está correta. Vamos para a nossa terceira opção. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é órgão supremo da OAB. Esta questão também ela está certíssima. Aqui não há nenhum ponto que possa gerar dúvidas. Sim, o Conselho Federal é o principal órgão, ou na verdade a maior estruturação organizacional da OAB no Brasil. Diga-se de passagem, dada essa característica, a OAB, ou na verdade o Conselho Federal, será o último grau recursal da instituição. Tudo bem? E agora, se todas as três opções anteriores eram corretas e o enunciado pedia a questão incorreta, por obviedade, a única opção que nos resta como incorreta é a opção D. Ela diz o seguinte: as subseções são diretorias do Conselho Seccional, na forma do Estatuto da OAB. E professor, aonde está o erro? Meus queridos, muito simples. Esta questão, na verdade, essa opção, ela se torna incorreta porque as subseções são estruturas, são divisões da OAB e não diretorias. Tudo bem? É possível que o Conselho Seccional ele possua eventualmente as suas diretorias. Entretanto, aqui, subseção não é diretoria, é uma estrutura autônoma dentro da OAB. Tudo bem, meus caros? Vocês vejam que as questões de ética profissional, se bem estudadas, elas não têm maiores complicações. Mas não vamos parar por aí não. Já que pegamos o embalo, vamos estudar outra questão. E a segunda questão que nós separamos, ela vai dizer o seguinte: assinale a opção correta com relação às subseções da OAB. Então, opção A: conflito de competência entre subseções do Estado de São Paulo deverá ser decidido pelo Conselho Federal da OAB. A opção B: as áreas territoriais das subseções deverão abranger, no máximo, um município. Opção C: as subseções são órgãos da OAB vinculados ao respectivo Conselho Seccional, que fixa a sua competência territorial. E, por fim, a opção D: as subseções não têm autonomia administrativa. Outra questão também praticamente dada de presente. Se nós tivéssemos no mesmo exame a questão número 1 e a questão número 2, você teria certeza absoluta que restariam apenas 38 pontos a serem garantidos. Mas vamos lá, vamos investigar por que ou qual seria a opção que está correta. Meus queridos, você já pensou? Vamos lá então. A opção A, ela diz o seguinte: o conflito de competência entre subseções do Estado de São Paulo deverá ser decidido pelo Conselho Federal. Errado. Essa opção não pode ser verdadeira. Se é o próprio Conselho Seccional que cria as subseções, cabe a ele resolver os eventuais conflitos existentes entre essas subseções e não o Conselho Federal. Essa aqui, opção tranquilíssima. Depois a opção B: as áreas territoriais das subseções deverão abranger no máximo um município. Opção também, meus caros, que nós já descartamos de plano. Por que isso? Porque nós acabamos de dizer no início da nossa aula, as subseções podem abranger a sua área de atuação, uma área, um espaço
um território inferior ao município, igual ao município ou ainda maior que um município. É possível que eu tenha subseções ou existam subseções que contemplem a área de 2 municípios, 3 municípios. Isso é possível. Talvez não nos grandes centros, onde o que nós vamos encontrar é justamente o inverso. Dentro de uma mesma cidade, eu vou encontrar várias subseções. Tudo bem, meus caros? Então veja, a área de atuação de uma subseção pode ser inferior, igual ou maior que um município. Logo de cara, essa opção B está correta e descartada. Pois nós temos a opção C. As subseções são órgãos da OAB vinculados ao respectivo conselho seccional, que fixa a sua competência territorial. Isso aqui está correto? Sim, é justamente o conselho seccional que tem autonomia e que vai definir qual é a área de abrangência, a área de atividade de cada conselho seccional, de cada subseção. Professor, então esta é a correta? Sim, esta é a correta. Então me explique, professor, por qual motivo a opção D ela está incorreta? Vamos lá então. Veja o seguinte. A opção ela diz o seguinte: as subseções não têm autonomia administrativa. Exato. As subseções elas não têm autonomia administrativa, justamente porque a elas não é dado a personalidade jurídica própria. O Conselho Federal tem personalidade jurídica própria? Sim. A Caixa de Assistências tem personalidade jurídica própria? Sim. Mas a subseção não possui, ou seja, ela é desprovida de personalidade jurídica própria. É justamente por esse motivo que ela depende de um dos motivos que justificam isso é que ela acaba dependendo da criação que é definida pelo próprio Conselho Seccional. Veja então 2 questões muito simples e sem maiores dificuldades. Mas vamos então para uma terceira questão. Vem dizendo a terceira questão que nós separamos, ela vai trabalhar e vai trazer o seguinte enunciado: Caio, professor vinculado à Universidade Federal, ministrando aulas no curso de Direito, resolve atuar em causa própria, pleiteando os benefícios tributários em face da União Federal. Nos termos do Estatuto, é correto afirmar que: opção A, a situação é peculiar e permite o exercício da advocacia, mesmo contra a entidade vinculada. Opção B, a situação caracteriza impedimento, uma vez que há vínculo com a universidade, com a União Federal. Opção C, o docente em cursos de direito não pode exercer a advocacia, sendo uma circunstância de incompatibilidade. E D, enquanto durar o exercício do magistério, a inscrição na OAB permanecerá suspensa. Uma questão muito simples e clássica sobre incompatibilidades e impedimento. No caso, em tela, nós temos uma situação de impedimento. Mas vamos retomar aqui só para que você não se confunda, caso você nunca tenha tido contato com essas 2 terminologias. Já vou dizendo logo de cara, não tem como ir por o exame ou para o exame da OAB sem conhecer muito bem a incompatibilidade e impedimento. Então esse é o recado que eu passo para você. Professor, o que é a incompatibilidade e o que é um impedimento? A incompatibilidade, ela seria aquela proibição total ao exercício da advocacia. Esta proibição poderia, ou na verdade, quem está diante de uma situação de incompatibilidade não pode exercer a advocacia de forma alguma. Mas nós temos algumas situações em que o indivíduo, ou na verdade o advogado, ele poderá continuar sim advogando, apresentando apenas uma restrição com relação ao exercício da advocacia para a promoção de ação em face de certas
pessoas. Então fiz aqui um pequeno ajuste técnico para que o computador não hibernasse. Não foi para te assustar. Tudo bem, meu caro? Então vamos repetir aqui. Incompatibilidade é aquela proibição total ao exercício da advocacia. E existem casos que gerarão uma proibição parcial. Todos esses casos que geram a restrição ou a proibição parcial do exercício da advocacia serão chamados de impedimento. No nosso caso aqui específico, nós temos um professor de uma universidade federal. E esse é um professor do curso de Direito. Veja o seguinte, se ele exercesse qualquer outra atribuição dentro da estrutura da administração pública federal, ele estaria em uma situação de impedimento. O que quer dizer isso? Ele poderia trabalhar na administração pública, poderia, nos seus intervalos vagos, dependendo do cargo que ele exercesse, advogar? Sim, isso seria possível. Entretanto, ele não poderia promover ações contra a União, porque é justamente a Fazenda que o remunera. Mas, quando nós falamos aqui de um docente, de um professor, ou seja, um servidor público do magistério jurídico, esta restrição não persistirá. Então veja, qualquer servidor público que tenha a possibilidade de, no seu horário vago, exercer a advocacia, ele pode exercer a advocacia, menos em face da fazenda pública que o remunera. Entretanto, se este servidor público for um professor, ou seja, ele exercer um magistério jurídico em uma instituição de ensino pública, ele poderá sim advogar, ainda que contra a fazenda que o remunera. Então, neste caso, nós temos aqui qual seria a opção correta. Vamos analisar novamente caso a caso. Então, a opção a situação é peculiar que permite o exercício da advocacia mesmo contra a entidade vinculada. Será, professor? Vamos olhar a opção B. A situação caracteriza impedimento, vez que há vínculo da universidade com a União Federal. Esta afirmação estaria correta se ele não fosse professor de um curso jurídico. Mas no caso aqui ele é. Então, a B nós já descartamos imediatamente. A opção C. O docente em cursos de direito não podem exercer a advocacia, sendo circunstância de incompatibilidade. Meu Deus, essa hipótese seria absurda. Imagine se nós não pudéssemos, ou se não fosse possível, ter profissionais da advocacia exercendo o magistério. Que prejuízo nós teríamos? Então, esta opção eu já descarto imediatamente. E a opção D, enquanto durar o exercício do magistério, a inscrição da OAB permanecerá suspensa. Aqui eu tenho um erro gravíssimo nesta opção, porque ele vem dizendo, enquanto durar o exercício do magistério, a inscrição na OAB permanecerá suspensa. Não tem como, não existe. A suspensão ela só ocorre diante de infração disciplinar ou em questões específicas em um processo, dentro ou na fase do processo disciplinar. Suspensão aqui como uma restrição não decorrente de uma punição, isso por si só já mata a opção D. O que resta então para nós, meus caros? A opção A. É situação peculiar que permite o exercício da advocacia, mesmo contra a entidade vinculada. Meus caros, eu acredito que neste momento nós conseguimos alcançar os nossos propósitos. Continue firme nos seus estudos, não deixe de resolver as questões e não deixe de participar de todas essas iniciativas que o nosso curso oferece para vocês que são os nossos alunos. Um grande abraço, um bom estudo e até a próxima!